estamos juntos mais uma vez para dar continuidade a nossos estudos sobre eventos finais. Hoje teremos aí o nosso amigo, pastor Diassis, lá de Rio Maria. Bom dia. Estamos juntos mais uma vez para dar continuidade. Aqui agora a gente já ajustou aqui o volume e o som também, o áudio. Pastor Diassis, nesse exato momento nós vamos compartilhar o link e já estaremos dando continuidade a nossos estudos sobre eventos finais, né? Essa semana nós vamos ter 3 convidados especiais. Só peso pesado da teologia, homens de Deus, pastores com mestrado, doutorado. Então, vai ser uma semana muito especial, ok? Então, já compartilhe aí o link, convide os amigos, se inscreva no canal nosso, Pastor Donato Filho, e aí você sempre vai estar atualizado, né? Hoje, pela manhã, nós vamos continuar tratando, né, dos assuntos escatológicos, mas durante toda a semana, segunda, terça e quinta, nós vamos ter aí alguns seminários sobre família. Começando hoje às 8 horas. Segunda, terça e quinta, além dos dias de culto, nós vamos ter seminários de família, ok? Muito bem, já compartilhamos. Pastor Diassis, dê o seu bom dia aí. Os momentos são contigo, meu amigo. Que Deus possa abençoar. Bom dia, pastor. Bom dia a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Eu estou aqui num dia que começou chuvoso e espero que essa chuva de bênçãos recaia sobre todos que estão aí nos ouvindo, que estarão participando dessa live, dessa meditação dessa manhã. Um abraço a todos desde já. Beleza, pastor? Vamos fazer uma oração, então, para que o pastor já possa dar sequência aí ao nosso estudo da manhã, ok? Então, curve sua fronte, vamos orar ao nosso Deus. Bom Pai que está nos céus, muito obrigado pelos teus cuidados paternais, pelo teu carinho. Agora abra nossa mente, nosso coração para o estudo da tua palavra, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos iluminar mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Para quem ainda não conhece Pastor Diassis é um dos nossos pastores aqui na Associação Sul do Pará. Está concluindo o seu doutorado, não é isso, Pastor Diassis? O seu doutorado aí lá no Prodola, é uma instituição de ensino, né? Que leva esse nome aí, diferenciado, Prodola, né? E o doutorado programa doutoral. Programa doutoral, né? É o nome do programa, né? E o pastor está fazendo doutorado, qual é a área, pastor? Pastor em teologia, com ênfase em missiologia. Excelente. Muito bem. Então, pastor Diassis aí, o homem gosta de estudar, está sempre se aplicando ao estudo, se aprofundando, e é pastor lá em Rio Maria, não é isso, pastor? Rio Maria. Beleza, pastor? Pode ficar à vontade aí, os minutos são seus. Ok. Como já foi anunciado, nós estaremos fazendo uma reflexão sobre a entronização de Cristo. É um assunto assim que particularmente me chamou muito a atenção, me chama a atenção até então, e espero que nós possamos dar uma olhada com carinho nesse tema, tá? Ele aparece de maneira especial para nós no livro do Apocalipse, mas também temos referência da entronização de Cristo nos Evangelhos, principalmente ali no livro de Atos, tá? Tanto que gostaria de dar uma recapitulada em algumas coisinhas, em alguns temas que os Evangelhos apresentam a respeito de Jesus.
Por exemplo, quando se trata do Senhor Jesus e do seu ministério, nós sabemos que os 4 evangelhos, juntamente com o livro de Atos, eles falam do ministério do Senhor Jesus. E todos eles praticamente tratam do ministério terrestre de Cristo, o que Cristo fazia no dia a dia. Por exemplo, desde o seu nascimento, com exceção do evangelho de João, que já apresenta Cristo como o criador de todas as coisas, mas Mateus, Marcos, Lucas, todos eles falam do nascimento de Cristo, fala do batismo de Cristo, principalmente os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. João também tem essa menção quando fala do João Batista, quando Jesus foi batizado e recebeu também o Espírito Santo como sendo a primeira manifestação do Espírito Santo na vida dele. É a unção, né? Como nós conhecemos. Em ambos os evangelhos, nós temos aí o dia a dia do Senhor Jesus Cristo, os seus milagres, cura. Então, como também temos a morte dele na cruz, né? Os evangelhos tratam disso de maneira especial dentro dessa realidade do ministério terrestre de Cristo. Uma outra coisa que nos chama a atenção também nos evangelhos é que todos eles falam também da ressurreição de Cristo e da sua ascensão ao céu. Ok? Como também é descrito lá em Atos, capítulo 1. Essa parte aí nós chamamos do ministério terrestre de Cristo. Agora, quando a gente vem para o Apocalipse, a gente já passa a ter assim, um vislumbre diferente do ministério de Cristo. Porque o Apocalipse, de maneira especial, trata-se da revelação de Cristo, uma revelação de Deus, da pessoa de Cristo, do que Cristo estaria fazendo por nós. De maneira especial, o Apocalipse ele apresenta a segunda fase do ministério de Cristo, que é o seu ministério celestial. Ok? O seu ministério celestial. Se nós dermos uma olhada para os evangelhos, como foi apresentado há pouco, o ministério de Cristo ele tem toda a sua culminância aqui na Terra, principalmente quando ele sobe. Aí pronto, há um vácuo, a gente não sabe de fato o que Jesus estaria fazendo de maneira específica. Só através do Apocalipse que nós temos agora um vislumbre claro do que Jesus de fato estaria fazendo por nós lá no céu, que é o que nós chamamos do ministério celestial de Cristo. Bem, o tema em si que nós estaremos tratando começa aí no capítulo 4, está aí o texto bíblico, nós iremos ler esse texto e iremos até o momento da sua entronização, que é um assunto bem interessante. E o capítulo 4 de Apocalipse, como já está aí a tela, começa dizendo o seguinte: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo... Aqui João está tendo uma visão de uma porta aberta no céu, e ao ouvir, ele de maneira especial, ele ouve o seguinte: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Eu não vou entrar nos detalhes dos textos que nós estaremos apresentando, mas vamos aqui numa linha onde a gente compreende um pouco melhor a entronização. Baseado no Apocalipse, João, então, é convidado para subir. E ele vê. O verso 2 e o verso 3, gente, temos uma das descrições mais bonitas do Apocalipse a respeito de Deus, o Pai. Tanto é que eu gostaria de ler com vocês aí o que o verso 2 fala. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Quem que João está vendo aqui? João, primeiro, está vendo um trono, e alguém assentado nesse trono. A descrição, na verdade, aqui que João faz, João está vendo Deus o Pai, mas ele não descreve Deus o Pai em sua essência, como a gente encontra em algum momento lá no livro de Isaías, próprio livro de Ezequias. João, ele prefere falar da glória de Deus, representada aí por essas pedras preciosas. Uma coisa interessante também, pastor Donato, quero até apresentar para vocês, é a respeito da descrição de trono que a Bíblia nos faz. Quando se trata de trono, nós temos que tirar da mente essa visão que nós temos
do trono que normalmente se senta somente um rei ou uma rainha. O Oriente Próximo, os tronos lá que os monarcas sentavam, era um trono tipo um sofá grande, onde cabia mais de uma pessoa, às vezes 3, 4 pessoas, como dá para ver aí nessa ilustração. E quando se trata do trono de Deus, o trono de Deus também é dessa mesma estrutura. É um trono onde não somente uma pessoa se assenta, mas dá para sentar 2 ou 3, ou até mais pessoas. E isso é muito interessante. Por que interessante? Porque quando a gente lê o verso 4, é dito que ao redor do trono, ou seja, ao redor do trono de Deus Pai, de Deus, né, há também 24 tronos, que são os tronos dos anciãos, como diz aí o texto bíblico, e diz que assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro, e aí está uma ilustração para você entender melhor esses 24 anciãos. Há um momento que eles tiram as coroas, né, de suas testas e depõem ali ante ao Senhor, uma maneira de reverência muito bonita. Esses anciãos, eles estão diante do trono de Deus, tá? Essa visão da parte do Apocalipse, ela trata da inauguração do templo celestial, como também da entronização de Cristo. Nessa nossa reflexão, nós estaremos falando somente da entronização de Cristo, que, ao mesmo tempo, se trata da inauguração do templo, tá? Mas nós vamos aqui no caminho da entronização. Diante do trono, como diz o verso 5, e eu gosto desse texto aqui porque é uma das alusões que nós temos ao Espírito Santo no Apocalipse. Diz o seguinte: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Você sabe que 7 quer dizer plenitude, né? A plenitude. No caso, a plenitude do Espírito Santo. Eis aqui uma das declarações, ou uma das menções que nós temos no Apocalipse a respeito do Espírito Santo. Não é a primeira, lá em Apocalipse capítulo 1 nós já temos a primeira missão, essa aqui é uma outra missão que nós temos do Espírito Santo. E essa menção dele aqui é muito especial, porque o texto bíblico diz, bem aqui no meio do texto, que ele está diante do trono. É como se ele se tivesse sentado no trono, se levantasse e ficasse um pouquinho de frente do trono. Essa é a descrição que nós temos aí do verso 5. Guarda essa informação, porque ela é importante, tá? Bem, nós não podemos esquecer, vamos relembrar aqui um pouquinho, da presença do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. O ministério terrestre do Senhor Jesus foi marcado, foi iniciado de maneira especial com o batismo dele, principalmente quando ele recebeu o Espírito Santo, quando aquela pomba veio sobre ele e o capacitou para o seu ministério terrestre, tá? Eis aí uma parte importante que nós precisamos compreender a respeito do Espírito Santo. Tanto é que nós cremos na Trindade, né? Que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Isso dá para ir acompanhando tanto nos evangelhos quanto também no livro do Apocalipse. Os 3 sempre trabalhando juntos. Sempre juntos. Bem, até aqui nós já vimos o Pai sentado no trono. Nós vimos também o Espírito Santo adiante do trono, representado ali por aquelas tochas de fogo. Dependendo da descrição, pode ser o candelabro, como pode ser tochas. Mas, enfim, o Espírito Santo ele está representado, ele está diante do trono. Isso é muito importante. Gostaria agora de pular aí para o capítulo 5, para que nós possamos entender agora a participação de Cristo em todo esse momento aí que nós estamos tratando e onde que entra, de fato, a entronização. No capítulo 5, é dito o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado por 7 selos. Tá? Esse livro é um livro muito interessante. Olha, já foram ditas várias coisas a respeito desse livro. Por exemplo, alguns estudiosos dizem que esse livro nada mais é do que o livro da vida. Tá? Alguns dizem. Outros já dizem que é o Antigo Testamento, principalmente aquela parte que fala das bênçãos e das maldições, ali se referindo a Deuteronômio.
Outros estudiosos dizem que é tipo assim um testamento com a herança dos santos. São ideias, né, que alguns autores têm. Uma outra ideia que se tem de que livro seja esse é que tipo uma escritura do universo, tá? Outros dizem que é um título de compra e venda, outros dizem que é o registro da história humana. Eu, preferivelmente, gosto de ficar aí na mistura do 6º ponto com o 7º. No 7º ponto, aí diz que é um livro celestial que contém a história da redenção. E, de fato, é um livro especial onde tem todo o relato do trato com a humanidade desde a criação até o retorno de Cristo e a nova terra. A própria Ellen White fala sobre isso, né? É um retrato, é uma descrição de tudo. E esse livro, por estar selado, é um livro especial. Não era qualquer pessoa que poderia abrir esse livro. Tanto é que no capítulo 5, verso 2, João, ele vê um anjo, e olha só a descrição desse anjo. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, e o anjo ele faz uma pergunta retórica que ecoa em todo o vasto universo. Qual é a pergunta? Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Esse livro é um livro muito especial. Para abrir esse livro, teria que ser alguém digno, alguém que teria que ter feito algo muito especial para receber o mérito, ou melhor dizendo, para ter o mérito de abrir o livro. E aí, no verso 3, nós temos aí uma ampliação para ter ideia de que não era qualquer pessoa que podia abrir o livro. O que diz o verso 3? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Essa descrição é muito importante, porque, baseado no que o anjo disse para João, ninguém em todo o vasto universo era digno de abrir o livro. Nem o mais exaltado anjo, nem um dos seres criados, nem sequer um dos anciãos que estão sentados no trono diante de Deus Pai. Ninguém era digno. E aí, essa descrição ela nos prepara para um outro momento que o próprio livro nos apresenta. Dado a importância do livro e dado a complexidade da dignidade de alguém de abrir o livro, a reação natural de João, como pode ser visto, já aparece no verso 4. O verso 4 diz que João chorava muito. E por que João chorava muito? E a resposta é porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Tinha que ser alguém para ler, para tocar, para abrir o livro. Teria que ser alguém, sim, que tivesse feito algo muito especial. Algo honroso, entende? E é bonita a descrição, porque quando você lê o verso 5, um dos anciãos, ele consola João. E qual é o consolo? Não chores. Eu vou ler o verso todo, né? Todavia um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, né? Bem, é interessante porque João, ele está ouvindo aqui do ancião uma descrição da realeza de Cristo. Primeiro, conecta Cristo como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Nós não podemos esquecer que Cristo, dentro do livro do Apocalipse, ele é o rei sacerdote. A descrição aqui agora é de rei, tá? Isso aqui é muito importante. Então, quando diz aqui, não chores, porque ele venceu, nós sabemos que Jesus, ele, como vindo, né, como descendente da tribo de Davi, ele, ao mesmo tempo, é o leão da tribo de Davi, que, ao mesmo tempo, é o Cordeiro de Deus que morre por nós. Eu gostei dessa figura, encontrei ela na internet, muito bonita a descrição. Se cada um puder ler aí no seu cantinho, leia comigo. Ó. Cristo morreu como cordeiro, ressuscitou como leão. Muito bonita a descrição. E por isso que no verso 5 nós temos o dizer seguinte: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Olha só, um cordeiro como tendo sido morto. Claro que a descrição aqui é simbólica de Cristo.
E diz aqui que ele tinha 7 chifres, bem como olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Bem, nós não podemos esquecer que Cristo se tornou digno de abrir o livro quando ele morreu na cruz por todos nós pecadores. Foi aqui o momento que Cristo se tornou digno. Foi aqui quando ele venceu. Isso aqui é muito importante. Eu gostaria de aproveitar e mostrar para vocês aqui esse gráfico simples, que vai nos servir de lembrete depois. Aqui é um resumo dos 3 anos do ministério de Cristo. Cristo foi batizado no ano 27, foi quando ele foi ungido, né, pelo Espírito Santo para o ministério terrestre. No ano 31, na culminância dos seus 3 anos e meio de ministério, ele morre. Nesse mesmo ano, nesse mesmo período aí, ele morre na sexta, ressuscita no primeiro dia da semana. Ele passa ali um período com os discípulos, quando ele faz aquela promessa: olha, vocês fiquem em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder. E aí vem, então, o cumprimento, né, com o Pentecostes. A parte do apedrejamento de Estevão, que aí descreve, já está no ano 34. Estevão já vê Jesus após a entronização dele. E eu quero aproveitar e mostrar um pouquinho para vocês desses detalhes. Não se esqueçam que os evangelhos apresentam o ministério de Cristo terrestre, até o momento que ele ascende ao céu. Só a partir do livro de Apocalipse é que a gente entende o que de fato Jesus foi fazer no céu. Isso aqui é bem interessante, tá? Vamos aqui a um texto que me chama muita atenção. Na verdade, eu não coloquei. Vamos ler, se você puder abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso, se possível, pega a sua Bíblia aí. Nós iremos ler o capítulo 5, a partir do verso... Nós iremos ler a partir do verso 7, que diz o seguinte: Veio, pois... Está falando do Cordeiro sentado no trono, tá? Veio, pois... Deixa eu voltar aqui a tela. Diz o seguinte: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Aqui falando de Cristo que tomou o livro. Isso aqui é algo muito especial. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Um detalhezinho aqui. A entronização de Cristo se dá no mesmo momento que os discípulos estão lá no cenáculo, estão orando, pedindo a Deus que capacite eles. É o momento que eles estão ali, cada um confessando pecado um para o outro, e orando a Deus para que Deus cumpra com a promessa. Que promessa? Nós sabemos que essa promessa é o que capacitaria a igreja. Justamente no momento que eles estão orando, é o momento que o texto bíblico aqui diz que os anciãos, cada um tendo a harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo, e o verso 9 diz assim, entoava um novo cântico, dizendo, o cântico agora é para o Cordeiro, digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 10, e para que o nosso Deus os constituísse reinos sacerdotes e reinarão sobre a terra. Aqui nós temos a descrição do momento que Jesus, da entronização de Cristo. Ou seja, Jesus ele toma o livro, esse livro especial que já foi apresentado, e ele senta. É o momento da entronização de Cristo. Lá no livro de Atos, capítulo 2, quando Pedro faz aquele discurso, e o pessoal pergunta, olha, eles estão embriagados. E Pedro, então, descreve isso e fala, não, pelo contrário, nós estamos cheios do Espírito Santo, e é bem naquele momento que Cristo é exaltado lá no céu. Tá? Baseado nisso, o verso 11 continua dizendo sobre a adoração que Cristo tem, e é dito algo interessante. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ele é digno, nós já sabemos por que ele é digno. Ele é digno porque morreu pelos pecados de toda a humanidade, venceu, e aí, então, tudo isso que ele fez como
resultado de seu grande amor pela humanidade, o tornou digno de abrir. E ele agora é reverenciado e adorado em todo o universo. No verso 13, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono, está falando do Pai, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelo século dos séculos. É uma declaração de adoração muito bonita, faz parte da liturgia do céu. De fato, eis o momento da entronização de Cristo. Então, assim, quando que Cristo foi entronizado? Cristo foi entronizado no ano 31. No ano 31. Especificamente em que momento? No dia do Pentecostes. No dia do Pentecostes. Bem, no verso 14, nos é dito aqui, eu quero ler esse texto e mostrar um pouco para vocês uma ilustração que eu achei impressionante, que combina direitinho para você entender melhor como se deu a entronização de Cristo. Dentro desse momento litúrgico, diz aqui que os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Um momento de adoração, de reverência a Cristo. Um detalhe, o Espírito Santo ele não está mais diante do trono, tá? O Espírito Santo não está mais diante do trono. Então, lá no céu, pela visão que João está tendo, nós só temos o Pai e o Cordeiro, que é Cristo. O Espírito Santo não está mais. Onde que o Espírito Santo estaria? E aí me permita contar aqui um fato que ocorreu no ano passado. Esse aqui é o príncipe herdeiro, não sei se dá para vocês ler o nome dele aí, o nome em japonês, e a princesa Masako, né? Esse príncipe herdeiro, no ano passado, ele foi entronizado. E vocês sabem que o Japão é uma nação, assim, um povo muito tradicional. É aquela junção, né? O tradicional anda lado a lado com o mundo moderno, né? Com tecnologia, aquela coisa toda. Mas os japoneses, eles são bem tradicionais. E por se tratar de uma cultura oriental, essa ilustração para nós ela é muito clara para nos mostrar como se deu a entronização de Cristo no céu. Uma coisa que eu preciso falar para você é que a entronização ela é diferente da coroação. Nós só estamos falando da entronização. A coroação se dará em outro momento, tá? Em outro momento. No caso aqui, desse casal, do príncipe e da princesa, no ano passado, na verdade, no dia 22 de outubro de 2019, eles foram entronizados. E interessante que o príncipe, no momento da entronização dele, ele recebeu lá um livro, um resumo, com todas as obrigações que ele tinha para com o povo, ele lê aquilo ali e ele se compromete. E no momento que ele pega esse livro e senta no trono, nós chamamos de entronização, tá? Está aí a data, dia 22 de outubro, é o momento que ele é entronizado no Palácio Imperial em Tóquio. Em Tóquio. Uma coisa muito bonita. Para essa cerimônia toda especial, algumas pessoas foram chamadas, alguns chefes de Estado foram convidados, e entre os chefes de Estado que foram convidados, o presidente do Brasil, o senhor Jair Bolsonaro. Claro que para participar de uma cerimônia toda especial, a pessoa não ia vestida com qualquer roupa. O presidente, representando a todos nós brasileiros, ele foi aí com toda essa roupa especial, com todos os símbolos que representa, né, ele como chefe de Estado. E ele foi. Agora, gente, uma coisa interessante é que toda vez que há entronização de um rei, coroação, as pessoas que são convidadas a participar, normalmente elas sempre levam um presente para dar no momento lá da cerimônia. Sempre dado um presente. E aí eu fiquei pensando, Deus, que presente o Bolsonaro levou? Está aí o Bolsonaro, já com... após o momento da entronização, que presente Bolsonaro levou para dar para o rei, agora, desculpa, o imperador e a imperatriz? Que presente? E aí, gente, eu gostaria de... Opa, deixa eu pular aqui essa parte. Gostaria de dizer para vocês que algumas pessoas falavam, o Bolsonaro deve ter levado aí algum presente aí qualquer. Claro, ele fez algumas visitas lá no Oriente. Eu sei que ele levou uma camisa de um time para um dos senhores lá, um dos presidentes lá
estou lembrado se é da China, eu sei que ele levou um presente. Mas, para o imperador em si, nós não sabemos. A mídia não divulgou. Por que estamos falando desse presente? Porque toda vez, baseado no relato aqui de reis, toda vez que um rei é entronizado, os seus súditos sempre lhe dão presente. E nós estamos falando da entronização de Cristo, que se deu no ano 31, bem no dia do Pentecostes. O detalhe é o seguinte, que no dia que Cristo foi entronizado, baseado em tudo que nós lemos aqui em Apocalipse 5, ele foi reverenciado, ele foi adorado, muito bonito, que os anjos fizeram, que os anciãos fizeram, que todo o universo fez. Mas aqui na Terra, o que é que foi feito? Os nossos irmãos, os discípulos de Cristo, simplesmente estavam orando a Deus. O que é que aconteceu naquele dia? Cristo, em vez de receber presente, ele dá o presente. Vocês entenderam? Em vez de receber presente por parte dos seus súditos aqui da terra, ele dá o presente. E eu pergunto para vocês, que presente Cristo teria dado para os seus discípulos naquele dia? Que presente? Claro, o presente ele é todo especial, e eu não posso deixar de mencionar para vocês que o presente já foi mencionado para nós lá na Apocalipse, capítulo 5, também no Apocalipse, capítulo 4, quando é mencionado que o Espírito estava diante do trono, ok? Diante do trono. Então, eu quero dizer para você que o melhor presente que tinha no céu, que Cristo poderia ter dado para os seus discípulos aqui na terra, para os seus súditos, seria, como de fato foi, o Espírito Santo. Tanto é que eu gostaria que vocês lessem comigo o que diz lá em Atos, capítulo 2, no verso 1, quando diz o seguinte: de repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde todos estavam sentados. E lhe apareceram línguas como de fogo, distribuídas e sobre cada um deles pousou. Muito bonito. Então, o que nós estamos entendendo aqui? Que no dia em que Cristo foi entronizado, no mesmo momento que ele assenta no trono, ele dá o presente para os seus discípulos. Que presente é? O Espírito Santo. Está aí uma ilustração para ilustrar o que nós estamos falando. Tá? Muito importante isso aí. Lembrando que a igreja, a partir do momento que Cristo foi entronizado, cumpriu-se a promessa de Deus no dia do Pentecostes, tá? No dia do Pentecostes, os discípulos receberam esse presente que deveria ficar com a igreja até a consumação dos séculos, até o final de todos os tempos. Bem, algumas implicações para isso. Algumas coisas interessantes, na verdade. É bom nós lembrarmos que os missiólogos, eles dividem a Bíblia em 3 partes. A primeira parte da Bíblia é o que eles chamam da história do primeiro mundo, que vai de Gênesis 1 até Gênesis 11, tá? Essa é a primeira parte na divisão, né, que os missiólogos fazem da Bíblia. A segunda parte da Bíblia vai de Gênesis capítulo 12 até Atos 1, que conta o quê? Que conta o chamado de Deus a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Abraão é chamado para ser uma bênção para todas as famílias. Quando a família de Abraão torna-se uma nação, a nação israelita deveria ser uma bênção agora para todas as nações. E aí, no desfecho final, nós chegamos até esse momento aqui de Atos capítulo 1, até Atos capítulo 1, quando Jesus promete, e a promessa ela é realizada aqui no capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo. Se você puder leia aí com cuidado Atos capítulo 2, você vai ver ali o próprio Pedro falando, quando ele prega da entronização de Cristo. Muito bonito. Então, a Bíblia tem essas 3 partes. De Gênesis 1 até o capítulo 11 e do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 1 de Atos. De Atos capítulo 2 até Apocalipse é a terceira parte e última etapa de tudo que a Bíblia nos ensina. O que implica aqui essa entronização de Cristo? Primeiro, o Espírito Santo foi dado como presente para a igreja. O Espírito Santo seria o melhor, como de fato foi o melhor presente que Deus deu para a igreja. O Espírito Santo capacitou a igreja para a pregação do Evangelho. No caso, Cristo passou a ser pregado com toda a autoridade pelos discípulos,
evidenciando ele como o Senhor de todas as coisas. Como o Senhor de todas as coisas. Isso aqui, gente, é o que nos chama muita atenção. Pastor Donato, de maneira especial, é isso aí que eu tinha para dizer para os nossos irmãos que estão nos ouvindo. A entronização de Cristo, ela marca aí uma nova fase na história da igreja, quando Jesus dá de presente para os seus súditos o Espírito Santo. E é isso aí, e eu espero que a graça de Deus repouse sobre cada um dos irmãos que nos ouviram nessa manhã toda especial. Pastor de Assis, obrigado. Eu penso que foi bem didático e, obviamente, a pergunta que vai surgir aí é se o pastor poderia disponibilizar esse material aí para os nossos irmãos, né? Sim. Haja vista que na semana passada a gente disponibilizou todos os PowerPoints, né? Então, a gente já agradece aí. Eu sei que a produção acadêmica, intelectual, ela custa tempo, né? Então, eu só vou pedir para os irmãos aí não deixar de dar os seus créditos quando apresentar esse material, porque a ideia é essa, pastor, é a gente alimentar os irmãos e fornecer materiais para que eles possam se aprofundar e estudar com outros também. Mas eu teria só uma pergunta, na verdade, e como eu sei que você tem a resposta, ela não vai ser constrangedora, né? É uma pergunta simples, né? Essa, então, sem dúvida nenhuma, pastor, só para ratificar e confirmar, é uma cena de entronização, não é isso? Então, nós temos o capítulo 4 e 5, e esse ponto, pastor, é muito importante para o estudo das profecias e para os capítulos que vão se desenvolver depois, né? Exatamente. Então, ali, os 7 selos, as 7 trombetas, né? Porque se é uma cena de entronização e ela acontece ali no Pentecostes, né, no ano 30, nós temos o que depois? Nós temos o desenrolar da história profética ao longo da história da humanidade, né? E, infelizmente, alguns colocam essa cena como sendo uma cena de juízo. E aí uma cena de juízo que projeta essa cena para o futuro, né? E se é uma cena de juízo, nós temos aí os 7 selos, as 7 trombetas também no futuro, o que é o método futurista, e isso vai desembocar, infelizmente, na marcação de datas, na previsão da volta de Jesus, e, obviamente, isso contrapõe o método histórico-gramático da Igreja Adventista. Não é isso, pastor? Você poderia Exatamente. só confirmar É uma isso? cena de duas coisas, né? Apocalipse ele apresenta Jesus, o ministério sacerdotal dele, como também o seu reinado, né? No caso, a gente apresentou na perspectiva da entronização, a perspectiva dele como rei, que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, ao mesmo tempo ele é sacerdote, tanto é que ele está o tempo todo vestido com vestimenta de sacerdotes, né? De sacerdote, sumo sacerdote. Pastor, e a pergunta? Qual será a pergunta de hoje? Vai ter? Não, a pergunta é que é o seguinte, os livros acabaram aqui. Ok. Não, mas vamos fazer o seguinte, faça aí, eu vou dar mais um livro. Até hoje é o último dia. Eu sei que você preparou a pergunta aí, então faz aí a pergunta aí, tá? Pastor, o senhor vê aí qual é a resposta, mas a pergunta é: se a entronização de Cristo foi no ano 31 da era cristã, quando que será a sua coroação? Quando é que ele vai ser coroado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, diante de todo o universo? Essa é a pergunta. Pergunta fácil. Muito bem, amigos. Aí, vamos ver quem responde primeiro. Se a entronização foi no ano 31, quando é que vai ser a coroação? Eita, pastor, vamos ver aí as respostas agora. Uma dica, né? Daniel 7. Quem é que vai responder? Pastor, já tem uma resposta aqui, na sua volta, tá certo? Quem é que vai dizer aí? Não é na volta dele. Porque a volta, ele vem resgatar os seus súditos, né? A volta é o resgate dos seus súditos para levar para o seu reino.
Não é na volta. Epa, vamos lá. Quem que pode arriscar? Quem vai arriscar? Antes da sua volta, mas aí está muito genérico, né, pastor? Não é antes da volta. Antes da volta foi a entronização, gente. No ano 31. Não Qual é será antes. o dia da sua coroação? Bom, pastor, a gente não pode mais demorar, mas aí faz uma Eu posso outra dar mais a fácil. resposta? Responde e faz uma outra mais fácil, pastor. Bem, a resposta é simples, gente. Quando a cidade santa descer, com todos os santos, que são seus súditos, descer aqui para a terra, nós sabemos que haverá a ressurreição dos ímpios. E vocês sabem que em um momento ali, Ellen White nos ajuda a compreender isso, vai estar os súditos de Jesus dentro da cidade santa e os súditos de Satanás fora da cidade santa, tanto é que lá Apocalipse diz que eles vão tentar tomar a cidade santa, mas haverá um momento que Deus irá mostrar um pouquinho para eles, um vislumbre, por que eles se perderam. E depois que eles tiverem a compreensão por que eles se perderam e estão do lado de fora da cidade santa, que cair fogo do céu como juiz executivo de Deus, terminado aquele momento ali, desculpa, eu até antecipei um pouquinho, diante dos súditos de dentro da cidade, simplificando, viu, pastor? E diante dos súditos de Satanás fora da cidade, Jesus será coroado diante de todos. E aí vai se cumprir o que diz o apóstolo Paulo: todo joelho irá se dobrar diante de Deus. Então, quando será a coroação de Cristo? Quando a cidade santa descer e que os santos, os súditos, né, dentro da cidade, e os súditos de Satanás fora da cidade, reconhecerem a Cristo como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Depois que eles reconhecerem a Jesus como Senhor dos senhores e Rei dos reis, todo joelho vai se dobrar, os súditos de Satanás fora da cidade vão dobrar os joelhos, reconhecendo Jesus como Senhor. Os súditos dentro da cidade também vão dobrar os joelhos, e naquele momento é que cai fogo do céu e queima então a todas as pessoas que não foram salvas, né? Os súditos de Satanás. Então, a coroação de Cristo é depois do milênio. Valeu, pastor, obrigado. Então, ninguém acertou a tempo, né? Porque responderam, mas você já estava respondendo aí. Que pena. Respondendo aí, fica então um prêmio acumulado. Queridos amigos, nós vamos encerrar a live por aqui. A gente não quer passar mais aí do tempo, né? Mas aí fica o convite para hoje à noite, às 20 horas, hoje à noite, às 20 horas, nós vamos ter aí o nosso primeiro dia de Semana da Família com o tema da família. Vai ser rápido, são apenas 20 a 25 minutos, 8 horas. Nós começamos uma série hoje à noite chamado A Voz da Esperança nas Famílias, com convidados especiais. Você não pode perder. Pastor Diácio, ora aí para a gente terminar, e aí a gente vai encerrar aqui nossa live até quarta-feira. Quarta-feira nós teremos um convidado especial, Pastor Raildes. Pastor Raildes, vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque a igreja reconhece que, de fato, Jesus é o nosso Rei dos reis e Senhor dos senhores. Obrigado, Pai Santo, porque, ao ser entronizado, o Senhor Jesus Cristo pensou não em receber presente, mas em dar o presente. E ele deu o melhor presente que ele tinha no céu. Ele deu o Espírito Santo para estar conosco, nos capacitando, nos fortalecendo, nos encorajando, nos consolando. Por isso, Senhor, a nossa gratidão nessa manhã pelo dom que o Senhor deu para a humanidade. E obrigado, Senhor, porque um dia vamos ter o privilégio, eu quero fazer parte desse privilégio como súdito do teu reino, do reino do teu filho, de ver a coroação dele juntamente com todos os irmãos, com todos os salvos de todos os tempos. Senhor, faz com que essa promessa se cumpra na vida de cada um de nós, de que um dia iremos ver Jesus sendo coroado diante de todos. E nós queremos fazer parte dessa multidão de pessoas que estarão lá. Te oramos agradecidos, pedindo pelas bênçãos para esse dia e as bênçãos para essa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor
de Assis, foi muito bom, que Deus te abençoe, obrigado também pela presença de todos. Estaremos aí até quarta-feira juntos, estamos quarta-feira juntos e hoje à noite também nesse canal para vermos assuntos diferentes. Hoje à noite, família, e quarta-feira